Alô pessoal, Hélio Lavador da Bucólica Petrópolis para o Mundo, canal Conteúdo Seguros, local de conteúdo de seguros da internet, falando um pouco mais sobre seguros, cultura securitária, opinião de coração absolutamente aberto sobre o assunto. A melhor maneira que eu podia dividir o meu conhecimento, esses 30 anos de mercado segurador, era colocar ele para fora. E eu tinha escrito uns livros, uns manuais, junto com Hernani Araújo e Renato Clube Rocha, em 2009, e na época o Denizar Viana do IBMEC foi muito gentil e nos apoiou, dando um endosso. E nós começamos a vender esses manuais pelo seguros.com. Ganhamos prêmios, foi ótimo. E eu notei uma coisa, esses manuais foram escritos naquela época a pedido de uma empresa que gostaria de entender um pouco mais sobre o mercado de saúde. Porque você tinha uma série de opções de mercado de saúde e que não eram normais na cabeça do RH. Por que é uma seguradora, por que é uma operadora, por que é isso, por que é aquilo. Então a gente começou a fazer o seguinte, explicando quais eram os principais conceitos. Um conceito de seguro, que é um conceito de uma cooperativa, que é um conceito de uma empresa administradora de planos de saúde. A gente foi montando umas explicações sobre os assuntos e com isso a gente foi seguindo em frente. Desculpe, isto é uma live. Então uma das coisas que eu estava vendo, e quando comecei a procurar novamente outros nichos de venda, tentar entender um pouco eu sempre fui uma pessoa especializada em produtos grupais, em produtos planos administrados, em licitações, eu sempre trabalhei com coisas muito grandes. E voltar a mexer com pequena e microempresa e planos individuais e planos por adesão me obrigaram a voltar a estudar o detalhamento básico disso. Qual é a diferença? E ao estudar eu comecei a notar o seguinte, ninguém explica o básico. A Escola Nacional de Seguros, sim, mas é um curso voltado para corretor de seguros, que ela te dá as bases e mostra que o seguro não é a totalidade desse mercado, que é o mercado assistencial. Seguros representa de 20% a 25% do mercado somente. E você tem outras opções. E todas as outras empresas falam de produto. Meu produto faz isso, meu produto faz aquilo. Você tem que preencher essa folha, você tem que preencher esse formulário, a pessoa tem que estar com caneta azul, a gente não aceita caneta vermelha, não aceita caneta verde, a pessoa tem que mandar toda a documentação, tem que mandar carteira de identidade, ela tem que mandar CPF, ela tem que mandar comprovante de residência, a papelada, certidão de casamento, certidão de nascimento, ou declaração de relação estável. Mas o que eu notei é o seguinte, você não explica o básico do produto. Até porque o básico do produto é muito chato para algumas pessoas, porque você está falando da legislação que deu origem. Então quando você começa a ter que falar sobre qualquer produto securitário da legislação, muitas pessoas correm, porque elas querem ser o quê? Vendedoras. Elas querem o resultado. Então o que eu comecei a fazer? Eu montei um primeiro curso de planos de saúde, e esse curso era muito simples. Você quer entrar no mercado de plano de saúde? Eu vou te ensinar como. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar quanto você ganha, qual é a estruturação comercial desse produto, vou mostrar para você a legislação básica e a tua responsabilidade legal perante esse produto. E a partir daí, por que você tem que assinar tanto papel e por que uma pólice e um contrato são perfeitos? E a partir daí, a gente deveria ter um índice que fosse capaz de tornar isso interessante. E, como eu já tinha feito anos atrás, o índice é o principal, onde você busca e mata a sua dúvida. Porque as pessoas raramente vão no site do INSS, nas perguntas mais frequentes, e começam a fazer pesquisas ali. Então a gente começa a fazer o quê? Uma determinada busca para que a gente tenha um resultado imediato. No curso, eu também fiz o seguinte, eu resolvi colocar uma versão gratuita. Tudo que foi escrito, uma apresentação, foi colocada à disposição de quem quisesse ver. Ele começa basicamente assim, vamos entender e aprender a ganhar dinheiro com a venda de planos de saúde, e ele termina falando exatamente sobre a necessidade do índice. Então a gente começa a colocar, por exemplo, pontos que são hiper importantes dentro do índice, como de repente estratégias, qual é a função social do SUS, qual é a função legal do SUS, porque você está vendendo para muita gente uma bitributação. Eu tenho direito ao SUS, mas eu não quero usar, então eu tenho uma dupla despesa no momento que eu pago o INSS. Então eu fui colocando uma série de detalhamentos que a gente poderia ficar a ser mais interessante.
Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, saúde suplementar, tratamento de risco, transição de risco, exclusões, carências, abrangência geográfica, que é uma coisa que eu bato muito quando converso com as pessoas, sobre a necessidade do tamanho do produto que elas precisam. E, acima de tudo, uma linguagem que seja um pouco mais simples. Mesmo que eu tenha que fazer citações baseadas na lei e na legislação 9656, a gente tem um problema serésimo. Porque nesses últimos anos, desde 98 para cá, a gente teve mais de 2.000 alterações. A gente teve o rol de doenças atendidas modificadas várias vezes. Então, o produto que você comprou lá atrás não é o mesmo produto que você tem hoje. Se você comprou um produto antes de 98, ele é completamente diferente do que você tem hoje. E a gente tem um outro problema, que é o alto nível de judicialização. Olha só, eu comprei um produto que não tinha uma determinada cobertura, eu passo a ter essa cobertura. Então, todo o cálculo estatístico atuarial que eu fiz para pagar esse plano foi para o saco. Então, eu começo a registrar novos produtos e começo a dar aumentos mais agressivos para recompor no momento que eu tenho um novo fator que eu não tinha colocado no circuito. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho o quê? Meus gastos médicos, meus gastos administrativos, meu lucro presumido. Eu tenho que colocar uma margem de segurança para fraude, uma margem de segurança para judicialização. Tenho que colocar o carregamento comercial. Basicamente isso. Sem contar que com essa mudança de legislação, as pessoas podem dizer, a pessoa fica menos tempo internada, a pessoa faz o tratamento que é mais rápido, mas muitos tratamentos são muito mais caros. E a gente teve algumas situações que foram colocadas que os planos de saúde tiveram que absorver. Porque a gente começa a notar que o governo foi fazendo uma transição da saúde para o mercado privado. Então você tem 57 milhões de pessoas em planos de saúde e planos odontológicos atendidos por isso. O mercado cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu. Hoje a gente está em números menores, mas ele está voltando a crescer, porque novos produtos foram lançados e novos produtos foram redimensionados ao efeito que a gente teve na pandemia, quando as pessoas começaram a ter valores menores para pagamento. E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entende plano de saúde, para não ficar oferecendo cartões de benefícios quando não tem transferência de risco. Você tem acesso à saúde, mas você não tem transferência de risco. O risco continua sendo meu. Eu vou, pago uma consulta, pago um exame, mas se eu tiver que fazer uma internação, o risco é meu. Eu já paguei pela consulta, que é um sinistro, já paguei pelo exame, que é um sinistro, ou pagar pela internação, que é outro sinistro. Eu não transferi nada. Na verdade, eu usei procedimentos médicos que eu consegui arcar. No plano de saúde eu pago mensalmente para que eu possa usar quando eu for usar pelo conceito de mútua, eu não pagar nada, excetuando alguns casos, como o de anestesista. Então, quando eu quis fazer um projeto de plano de saúde, é explicar como esse plano funciona. Também fiz isso com um projeto de microseguros, que está tendo uma visualização excelente. Mesmo modelo, um índice interessante, a citação da legislação e uma coisa que é muito importante, para as pessoas entenderem que isso não foi um projeto que estalou o dedo. Isso é algo que volta 40 anos atrás. Então, quando a gente fala de microseguro, a gente já está falando de um outro público, que a gente tem um público chamado de 40 milhões de pessoas, que a gente tem uma entrada de produtos que não tem uma cobertura principal, e uma coisa que é muito importante, pouca gente sabe vender. E ele te abre porta para massificado, te abre a porta para afinidade, te abre a porta para cooperativa, te abre a porta para clube, te abre a porta para comunidade. Ele tem um fator de inclusão social que outros produtos não têm. Então você tem que notar o seguinte, produto popular é uma coisa, produto com inclusão social é outra. Apesar da estrutura de cobrança que a gente tem aqui, o corretor não pode receber o prêmio. Tá? Lá fora pode, isso aqui não. Você começa a ter produtos de uma assistência funeral, por exemplo, seguro de decessos, com reembolso de R$3.000, a R$1,50 por mês. E isso te traz o quê? Dignidade. Este curso de microseguros já teve mais de 70 visualizações, está chegando a 80. Ele, na sua forma gratuita, ele também tem como suporte uma série de vídeos explicando cada passo. Então o que eu fiz? Eu achei que eu tinha obrigação de colocar a minha inteligência, a minha experiência e a minha capacidade para que a gente abrisse um diálogo. Ponto. Você quer um passo a mais e quer entender um pouco mais?
você tem um produto que você pode vir a comprar. E eu fiz o seguinte, eu coloquei preços muito baratos, 50 e 60 reais. Porque eu gostaria que isso fosse divulgado de uma maneira mais rápida, mais prática, e que as pessoas, ao comprar esse material, não fizessem um grande investimento. Porque eu acho que a gente precisa ter uma divulgação cultural de um nível melhor e mais barato. Porque a gente está falando de 10 mil pessoas que vendem planos de saúde, 15 mil pessoas. Você vê que plano de saúde salvou muita gente que estava desempregada e começou a fazer vendas pequenas na sua primeira onda de conhecidos, depois conhecido dos conhecidos. Muita gente parou, mas muita gente continuou fazendo esse tipo de venda por acesso e pela facilidade, descarregando isso numa plataforma ou numa corretora, que é responsável legal sobre isso. Então, meus caros amigos, aqui eu ensino a vocês a minha experiência. Nós já estamos fazendo mais um manual sobre automóvel, juntamente com 2 especialistas, visto que a minha experiência em automóvel ela é muito limitada, para a gente mostrar para vocês uma coisa que é importante. Eu tenho um programa, que eu coloco os dados, ela me dá 15 seguradoras. Qual que eu tenho que oferecer? Uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: foco no cliente, na necessidade real do cliente. Não tente vender algo mais que ele não precisa, porque ele não vai ter capacidade depois de pagar e quando for usar não vai estar satisfeito. Então, um dos motivos de eu ter feito esses manuais é fazer um guia para que você possa entender e dar passos para ter resultados positivos. No massificado, a gente já cheguei a vender 25 mil títulos de capitalização por mês e um seguro de viagem nacional 8.300 mês. Claro, com a pandemia, os números caíram, mas eles começam a recuperar. Então, tem cases de sucesso nesses vários anos como corretor de seguros, como consultor, e a minha especialidade é projetos, desenho de projetos securitários. A gente tem resultados viáveis e existentes, cases existentes, e não alguma pessoa dizendo para você o seguinte: olha, essa profissão vai acabar. Sempre vai haver um intermediário, mas esse intermediário tem que ser capaz de conversar com aquela pessoa que tem capacidade de compra. E um dos principais pontos que a gente está discutindo aqui hoje é o seguinte: quem nasceu depois de 1991, ele simplesmente tem uma outra visão de quem nasceu em 1965, 64, ou 85, ou... Porque quem nasceu em 2005, por exemplo, se a gente for fazer corte de 20 anos, ele não sabe o que é ficar com tecnologia, sem tecnologia. Vou te dar um exemplo que um buchicho está ocorrendo agora sobre tecnologia, que é o seguinte: tem gente que está defendendo o uso de uma tecnologia de 1996, num certo caso. E nós estamos em 2020, 2021. Então vamos nós aqui. Você se lembra como é que era o seu celular em 1996? O meu era um Nokia, que era uma pedra desse tamanho, um tijolo. Se eu jogasse na cabeça de alguém no corredor, eu matava. Hoje, meu celular filma, bate foto, me localiza, me arranja endereço, rede social. Eu quero a tecnologia de hoje. As pessoas querem a tecnologia de hoje. Elas querem se sentir up-to-date com a tecnologia. Elas querem que a tecnologia as ajude. Mas tem muita gente que tem restrição à tecnologia por medo de usar a tecnologia. Então, não é que a profissão vai acabar, a profissão vai se extinguir. Ela vai se adaptar às novas demandas para a nova geração que vai fazer as compras. Então, o teu diferencial é agregar inteligência a todo passo, a todo momento. E esses manuais são o primeiro passo para você agregar uma coisa que não te ensinam, que é a base. Todo mundo te ensina produto, amigo. Compartilha, dá like, divulga. Esses links que eu estou colocando no Calamel são gratuitos. Discuta, diga que esse material está errado. Mas quando disser que está errado, vai na SUSEP, vai na ANS, faz as pesquisas e coloca assim: eu discordo da cláusula do SUSEP 440, cláusula 5, ou Lei 9656, artigo 10. E assim a gente faz uma discussão de alto nível, assim a gente não esquece. Porque uma das melhores formas que a gente tem de aprender alguma coisa é ensinando, colocando para fora, trocando ideia. E com isso a gente consegue retificar alguns pontos, ratificar
algumas possibilidades. Nunca foi tão importante você fazer fóruns de discussão de alto nível. Muita gente hoje usa títulos para se colocar um diferencial. Alguns títulos eu não gosto, como tudo que tem nome gourmet está fora para mim. Eu sei muito bem o que eu gosto. Para você me vender alguma coisa que você está gourmetizando, você vai ter que mostrar o que eu gosto e dar um passo à frente. Eu sei onde eu quero ir, mas se você é um coach, mentor, alguma coisa, você tem que me levar além do que eu quero ir, me mostrando um caminho diferente do que eu já sei. Você tem que pegar o meu caminho e mostrar que você tem inteligência suficiente para fazer passar dessa meta que eu tenho. Por isso, pergunte trabalhos que são publicados, trabalhos que estão à sua disposição e pesquise sobre as pessoas. Gente, compartilha, dá like, clica no sininho. Obrigado por me deixar para ter esse papo com vocês. O link de leitura vão estar na descrição, os links de venda também. Gente, quem quiser contribuir no canal, também tem o Patreon. Muito obrigado, Helios Lavrador da Bucólica Petrópolis para o Mundo, numa live. Está sendo um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigado.